Boa noite. Estou colocando aqui, vou tentar colocar aqui fixado. Capítulo 7. Deixa eu tentar fixar aqui. Fixar. Pronto. Boa noite. Acabei de fixar aí o título da live, é o capítulo 7 do livro Fundamentos do Lar Cristão. Boa noite a todas vocês que estão aqui. Caterine, que está sempre aqui, que eu tenho sempre visto. Sejam todas bem-vindas, que Deus abençoe as vidas de vocês, os lares de vocês. Então, eu fiquei um bom tempo aí sem publicar live, sem fazer a leitura do livro, mas agora pretendo continuar e vamos lá, firmes, né? O capítulo 7 tem como título Casamentos Proibidos. Até então, né, a gente viu no capítulo 5 o preparo para um casamento feliz. O capítulo 6 falamos sobre o valor da educação prática, como se educar, né, para vida prática no casamento, se educar antes. E agora nós vamos ver se tem alguns casamentos que Deus proíbe ou não. Então eu desejo a todas vocês uma boa noite, espero que fiquem até o final comigo. Quem não puder, a live vai estar salva. Vou procurar salvar, como todas ficam salvas e ficam salvas aqui no Instagram, nos destaques, que tem o destaque da jornada FC, que FC é a sigla para o livro Fundamentos do Lar Cristão. Vamos orar antes de começar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja, engrandecido o Teu nome, ó Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida, pelo privilégio de falar contigo através da oração e também pela oportunidade de estarmos aqui conectadas, lendo esse livro do Espírito de Profecia, Senhor. Nos dê sabedoria, discernimento, que possamos aceitar essa Tua palavra, Senhor, que o Senhor deu à Sua mensageira e que consideramos como uma mensagem Tua para as nossas vidas. Fica, Senhor, com cada família, com cada irmã que aqui estará assistindo, seja agora ao vivo, seja depois. Preencha os seus lares com o Teu amor e a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar a leitura, capítulo 7, Casamentos Proibidos. Já estou aqui com a caneta, o marca-texto. E vamos ver o que a gente pode tirar de proveito aqui. Vou tentar comentar alguma coisa, tá bom? Quem tiver algum comentário para fazer, pode fazer o comentário. E quem tiver alguma pergunta, deixa aí nesse ponto de interrogação que tem aí embaixo. Se eu souber responder, eu respondo, tá bom? Senão a gente trava aqui uma discussão entre todas nós. Se você que está conectado agora tem o livro em mãos e quer acompanhar a leitura, quer ler comigo ao vivo, tem aí uma boa internet, uma boa leitura também, pode pedir para participar da live, tá? Que a gente participe em 2 pessoas aqui. Então vamos lá. Casamentos proibidos. Casamentos de cristãos com descrentes. Há no mundo cristão uma assombrosa e alarmante indiferença para com os ensinos da palavra de Deus relacionados com o casamento de cristãos e descrentes. Muitos que dizem amar e temer a Deus preferem seguir a tendência de seu próprio coração em lugar de ouvir o conselho da sabedoria infinita. Em uma questão de interesse vital para a felicidade e o bem-estar de ambas as partes, para este mundo e o futuro, a razão, o juízo e o temor a Deus são postos de lado, permitindo-se que domine o impulso cego, a determinação teimosa. Homens e mulheres sensatos e conscientes em outros aspectos fecham os ouvidos aos conselhos. São surdos aos apelos e súplicas de amigos, parentes e dos servos de Deus. Quando recebem um aviso ou advertência, consideram uma intromissão impertinente, e o amigo que é fiel bastante para fazer uma repreensão é tratado como inimigo.
Tudo isso é como Satanás deseja. Ele envolve a pessoa em seu encanto e ela fica enfeitiçada, apaixonada. A razão não mais domina. Os desejos pervertidos e a paixão não santificada tomam o controle, até que, tarde demais, a vítima desperta para uma vida de miséria e escravidão. Esse não é um quadro imaginário, mas a realidade dos fatos. Deus não dá sua aprovação a uniões que ele proibiu expressamente. Então, essa primeira parte aqui é bem chocante, onde há uma revelação muito clara de que quando há um compromisso já firmado de um cristão com um descrente, a pessoa está tão apaixonada, aquele que é cristão, que qualquer outro conselho que vier, ele não vai aceitar, perde a razão, a determinação se torna mais teimosa e essas pessoas fecham os ouvidos aos conselhos. Aquele amigo, que ele sempre teve uma boa amizade, uma amizade fiel, já começa a ser tratado como inimigo. E isso tudo é o que Satanás deseja, que a razão não domine. E aí o cristão leva isso firmemente em sua vontade, firme ali, e aí aqui o espírito de profecia diz que quando a pessoa vai perceber já é tarde demais, que a vida já está em uma vida de miséria e escravidão. E aqui tá bem claro, eu vou deixar grifado aqui no primeiro parágrafo. Há no mundo cristão uma assombrosa e alarmante indiferença para com os ensinos da palavra de Deus relacionados com o casamento de cristãos e descrentes. E a gente tem a palavra de Deus que nos mostra vários exemplos de casamentos que não eram para acontecer, como por exemplo, temos a história de Sansão e Dalila. Ele quis de qualquer maneira, se a gente for ler claramente, ele até briga com os pais, ele diz que ele queria mesmo aquela mulher, e aí depois aquilo se torna a ruína da vida dele, Vamos continuar. Os mandamentos são claros. O Senhor ordenou ao antigo Israel que não deveria haver casamentos com pessoas das nações idólatras ao seu redor. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Deuteronômio 7:3. Foi dada a razão para isso. A infinita sabedoria, prevendo o resultado desse tipo de uniões, declarou: pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Deuteronômio 7:4. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deuteronômio 7:6. No Novo Testamento, existem proibições semelhantes com respeito ao casamento de cristãos com não cristãos. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, declarou: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. 1 Coríntios 7:39. Novamente, em sua segunda epístola, ele escreveu: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
2 Coríntios 6, do 14 ao 18. A maldição de Deus está sobre muitas das uniões inoportunas e impróprias que se formam na época atual. Deixa eu ver se tem aqui a data que ela escreveu isso. Nossa, quantas páginas. Ela escreveu... Não tem a data. Foi no livro Fundamentos da Educação Cristã. Se para aquela época, né, já servia, imagina para agora. Eu vou começar novamente esse parágrafo. A maldição de Deus está sobre muitas das uniões inoportunas e impróprias que se formam na época atual. Se a Bíblia colocasse essas questões de maneira vaga e imprecisa, então seria mais desculpável o procedimento que muitos jovens de hoje estão seguindo em suas relações. Mas as advertências bíblicas não são ordens incompletas. Elas exigem perfeita pureza de pensamento, palavras e atos. Somos gratos a Deus porque sua palavra é uma luz para os nossos pés e porque ninguém precisa errar o caminho do dever. Os jovens devem entender que constitui seu dever consultar as páginas da Palavra de Deus e obedecer a seus conselhos. Erros lamentáveis são sempre cometidos quando nos desviamos de seus preceitos. Então, aqui nesse bloco aqui, diz que os mandamentos são claros. Então, o Senhor ordenou ao antigo Israel que não deveria haver casamentos com pessoas de nações idólatras ao seu redor. E aí aqui tem a palavra em Deuteronômio 7:3 e 7:4. E o porquê disso está em Deuteronômio 7:6. Eu vou anotar aqui. Este é o porquê. É porque o povo de Deus é um povo santo, um povo escolhido para ser, dentre todos os povos da terra, o povo dele. Então, a princípio, Deus queria um povo separado ali para que o nome dele e todas as leis dele fossem seguidas e fosse um povo diferente e todos olhassem e vissem que era um povo próspero e que Deus dava essa prosperidade para eles e ficasse perguntando, né, até o momento de se converter ao verdadeiro Deus de Israel. Então, por isso que ele proibia esses casamentos. No verso 4 de Deuteronômio 7, ele também diz, né, que o motivo é porque essas mulheres desviariam os filhos, os frutos desse casamento seria desviado de seguir a Cristo. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Casamentos de crentes com descrentes, onde os filhos ficam balançados e não sabem qual lado seguir, o que seguir, se segue o pai, se segue a mãe, se vai na igreja, se não vai, né? Então, como diz aqui no finalzinho, ó, que erros lamentáveis são sempre cometidos quando a gente se desvia dos preceitos da palavra de Deus, né? E muito importante que no Novo Testamento também existem proibições semelhantes. E aí nós temos em 1 Coríntios 7, 39 e 2 Coríntios 6, 14 a 18. E também aqui vem dizendo que a Bíblia, ela dá uma advertência completa. Diz que as advertências bíblicas não são ordens incompletas. Então, nós temos ali e nós não precisaríamos nem desses livros, nem da revelação através do espírito de profecia, apenas a palavra de Deus para seguir com esses exemplos de casamentos, né? Primeiro o pedido de Deus e depois os maus exemplos de casamentos proibidos. Entre tudo isso que eu já li até agora, são vários pontos de oração para quem é solteiro, né? Para que quem é solteiro saiba fazer a sua oração direcionada com relação a isso, né? Para ter sensatez, para ter consciência de que o casamento proibido por Deus é como uma proteção de Deus para a pessoa, né? E fazer aquela oração pedindo para que, se você que é solteiro tem um interesse amoroso em alguém que não é da mesma crença que você, que vai ser um jugo desigual, para que Deus afaste, né? E não deixe que esse relacionamento se concretize num casamento, porque aqui mesmo nós vemos que
Quando a pessoa não percebe, ela vai vivendo e a razão não domina, e quando ela vai ver, ela já está com uma vida de miséria e escravidão, uma vida que já é tarde demais para voltar, né, atrás. Próximo, casamentos que Deus proíbe. O povo de Deus nunca deve se aventurar em terrenos proibidos. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus, mas muitas vezes o coração não convertido segue seus próprios desejos e formam-se uniões matrimoniais não aprovadas por Deus. Por isso, muitos homens e mulheres estão sem esperança e sem Deus no mundo. Então, muitas vezes, quando nós vemos aí no mundo, né, pessoas sem esperança, sem Deus, nós já precisamos entender que isso vem de um passado, ou do casamento da própria pessoa que é infeliz, ou porque aconteceu isso no passado, com os pais. Suas aspirações nobres foram mortas. Por uma cadeia de circunstâncias, eles estão presos na rede de Satanás. Os que são dominados pela paixão e pelos impulsos colherão amarga colheita nesta vida, e sua insistência pode resultar na perda da vida eterna. Os que dizem seguir a verdade desprezam a vontade de Deus, casando-se com incrédulos. Perdem o favor dele e tornam difícil a obra do arrependimento. O incrédulo pode ser dotado de excelente caráter moral, mas é razão suficiente para que não seja consumada a união com ele ou ela o fato de não atender às reivindicações de Deus e negligenciar tão grande salvação. O caráter do incrédulo talvez seja semelhante ao do jovem a quem dirigiu as palavras: uma coisa ainda te falta. E isso era o necessário. Lucas 18, 22, que era o jovem rico. Que o jovem rico, ele dizia, né, que ele cumpria todos os mandamentos, mas uma coisa faltava para ele. E aqui está bem claro que mesmo que o descrente, seja ele homem ou mulher, ele tenha um bom caráter moral, isso não é suficiente, porque a premissa de Deus para o casamento não é o caráter, é se a pessoa com quem vai haver o casamento se ela é uma pessoa temente a Deus e da mesma fé, certo? Então aqui está bem claro, dá vontade de marcar tudo, né? Eu vou até repetir aqui: o casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus, mas muitas vezes o coração não convertido segue seus próprios desejos e formam-se uniões matrimoniais não aprovadas por Deus. O que é mais marcante é isso aqui, ó. Os que são dominados pela paixão e pelos impulsos colherão amarga colheita nesta vida, e sua insistência pode resultar na perda da vida eterna. No livro Lar Adventista, eu não sei se aqui vai ter em algum momento, mas tem mesmo falando uma porção de, tipo um parágrafo falando que tem pessoas que se casam e esse casamento faz com que ela perca a vida eterna, porque ela escolheu errado. Então, um ponto de oração também é que Deus ajude a identificar claramente se essa pessoa, se você ainda é solteiro, né? Se essa pessoa, ela tem esse, não somente o caráter moral, mas essa premissa de Deus. Não é nem premissa, eu não tô conseguindo lembrar da palavra, mas tem essa ordenança, né, de que seja uma pessoa temente a Deus e para que não haja um julgo desigual, porque o casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus, está muito claro aqui. O exemplo de Salomão. Há homens que vivem na pobreza e obscuridade, cuja vida Deus aceitaria e tornaria cheia de utilidade na terra e de glórias no céu. Mas Satanás está atuando persistentemente para impedir seus desígnios e arrastá-los à perdição. E ele faz isso por meio do casamento,
com pessoas cujo caráter é do tipo que os faz ficar como que estacionados na estrada da vida. Bem poucos saem vitoriosos desse emaranhado. Satanás conhecia bem os resultados da obediência, e durante os primeiros anos do reinado de Salomão, anos gloriosos por causa da sabedoria, bondade e retidão do rei, ele procurou introduzir traiçoeiramente influências que comprometeriam a lealdade de Salomão aos princípios e fariam com que ele se separasse de Deus. E que o inimigo foi bem sucedido nesse esforço, sabemos pelo relato. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi. 1 Reis 3:1. Celebrando aliança com uma nação pagã e selando o pacto pelo casamento com uma princesa idólatra, Salomão rejeitou imprudentemente as sábias providências que Deus havia tomado para manter a pureza de seu povo. A esperança de que essa esposa egípcia se convertesse foi apenas uma fraca desculpa para o pecado. É uma desculpa que nós usamos muito, né? Em violação de um claro mandamento de permanecer separado de outras nações, o rei uniu sua força com o braço da carne. Por algum tempo, em sua compassiva misericórdia, Deus relevou esse erro terrível. A mulher de Salomão se converteu, e o rei, por meio de uma liderança sábia, poderia ter feito muito para combater as forças do mal que sua imprudência tinha posto em operação. Porém, Salomão começou a perder de vista a fonte de seu poder e glória. As tendências passaram a dominar a razão. À medida que a confiança em si mesmo crescia, ele procurava cumprir os propósitos do Senhor do seu jeito. Muitos que se dizem cristãos pensam, como Salomão, que podem se unir com os descrentes porque sua influência sobre os que se acham no erro será benéfica. Mas muitas vezes eles próprios, aprisionados e vencidos, perdem sua sagrada fé, sacrificam os princípios e se separam de Deus. Um passo em falso leva a outro, até que finalmente eles se colocam onde não conseguem romper as correntes que os prendem. Esse último parágrafo é muito relacionado às nossas vidas de hoje, né? Que às vezes a pessoa tá para se casar, o noivo ou a noiva ainda é descrente, e aí você pensa que a tua influência sobre ele, né, vai ser um benefício para levar aquela pessoa a Deus. E o tempo passa, né, e os princípios e os valores são sacrificados, e chega um momento que não dá para romper essa corrente mais, né? Então o exemplo de Salomão é muito claro aqui. Esse verso de 1 Reis 3:1 diz muito aqui que Salomão rejeitou imprudentemente as providências que Deus havia tomado para manter a pureza do reino e a pureza do seu povo, através de apenas casamentos com o povo de Deus, e ele violou isso, né? Próximo bloco, a desculpa. Alega-se às vezes que o incrédulo é favorável à religião e que isso é tudo o que se poderia desejar para um companheiro, a não ser uma coisa, não ser cristão. O melhor discernimento do crente lhe sugere ser inconveniente se unir para toda a vida com uma pessoa que não partilha da fé. No entanto, 9 em cada 10 casos, os desejos vencem. O declínio espiritual começa no momento em que são ditos os votos no altar. O fervor religioso enfraquece e as fortalezas vão sendo derrubadas uma após a outra, até que se encontram ambos unidos sob a negra bandeira de Satanás. Mesmo na festa de casamento, o secularismo triunfa sobre a consciência, sobre a fé e a verdade. O momento da oração não é respeitado no novo lar. A noiva e o noivo preferiram um ao outro e rejeitaram Jesus. Olha que triste.
É muito triste, né? Então, é alegado, às vezes, que o incrédulo é favorável à religião e que isso é tudo o que já é necessário, né, para casamento. A não ser que só dele ser favorável já é uma boa desculpa. E se ele já não fosse cristão, não dava. Então, a pessoa prefere pensar assim, ele não... Ele crê em Deus, ele é favorável à religião, então tá bom. Mas não é isso que Deus pede, tá? E aí aqui vem todas as consequências ruins que já foi falado muito antes, né? Há um enfraquecimento da fé a partir do momento a partir do momento ali já do casamento, né? Já começa esse enfraquecimento da fé. A mudança no cristão. A princípio, talvez o incrédulo não manifeste oposição. Porém, quando a verdade bíblica lhe é apresentada para que a considere, surge imediatamente o sentimento: você casou comigo sabendo que eu era o que eu sou. Não quero ser incomodado. Daqui para frente, fica entendido que são proibidas as conversas sobre seus pontos de vista pessoais. Caso o cristão manifestasse qualquer zelo especial com relação à sua fé, pareceria descortês para com aquele que não manifesta o menor interesse pela vida cristã. Então, quando acontece um casamento de um crente com um não crente, com um descrente, quando acontece esse casamento que Deus proibiu, aí no começo, né, ele não vai manifestar oposição. Só que quando começa a ser apresentada a verdade bíblica, já vai vir essa palavrinha, né? Olha, você casou comigo sabendo que eu era assim, eu não quero que você me incomode com essas coisas, e daqui pra frente nós não vamos falar sobre esse assunto. Você fica com as suas fés aí, com aquilo que você crê, essas conversas, esses pontos de vista, e eu fico com os meus, né? E aí começa a ter um incômodo de quem é cristão com quem não é, né? Aí vem esse incômodo. Parece que é descortês, parece que você está fazendo algo proibido dentro de sua casa. O cristão raciocina que nesse relacionamento tem que ceder alguma coisa ao companheiro de sua escolha. São promovidos entretenimentos sociais e seculares. A princípio, com grande relutância de sentimentos por parte do cristão ao fazer isso, mas depois o interesse na verdade vai se tornando cada vez menor e a fé se transforma em dúvida e descrença. Ninguém suspeitaria que aquele cristão anteriormente firme, convicto e consagrado seguidor de Cristo pudesse se tornar um dia uma pessoa cheia de dúvidas e vacilante. Que mudança por causa de um casamento imprudente! É perigoso formar uma aliança mundana. Satanás bem sabe que o casamento de muitos rapazes e moças põe um ponto final em sua experiência religiosa e em sua utilidade. Eles se distanciam de Cristo. Por algum tempo, podem fazer um esforço para viver a vida cristã. No entanto, todos esses esforços são feitos contra uma forte corrente em sentido contrário. Antes, era para eles um privilégio e prazer falar de sua fé e esperança. Porém, depois chegam a relutar em mencionar o assunto, sabendo que aquele com quem uniram o destino não tem o menor interesse nisso. Em consequência, a fé na preciosa verdade morre no coração e Satanás, de forma traiçoeira, tece em torno deles uma rede de ceticismo. Olha tudo o que acontece através de um casamento que Deus não aprova, através de um casamento proibido. Olha quantas coisas acontecem. Há um enfraquecimento. Aqui, né, o espírito de profecia está falando a respeito dos jovens. Então, é muito triste tudo isso. Então, quem ainda tem a oportunidade de pensar e fazer sua decisão antes de se casar e recusar aquilo que o inimigo está te oferecendo, disfarçado de amor e de paixão, faça enquanto é tempo. Boa noite, minha sogra. Olha, esse capítulo aqui é excelente, porque fala sobre os casamentos proibidos, sobre aquilo que Deus proíbe, o casamento de um crente com um descrente. Então aqui nós já falamos muito sobre o quanto um casamento assim, né, traz um enfraquecimento da fé,
No começo a pessoa pensa que vai passar aquele noivo, aquela noiva que ainda não crê em Deus totalmente, né? Quando passar os dias depois de casado, vai aceitar a verdade, e aí isso acontece totalmente contrário. Próximo bloco, arriscar o céu. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Amós 3:3. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Mas como é estranho aquilo com que nos deparamos. Enquanto um daqueles que estão tão intimamente unidos está empenhado em devoção, o outro vive de forma indiferente e descuidada. Ao passo que um busca o caminho da vida eterna, o outro segue a estrada larga que conduz à morte. Centenas de pessoas têm sacrificado Cristo e o céu porque se casaram com um não convertido. Será que o amor e o companheirismo de Cristo têm tão pouco valor para eles, a ponto de terem preferido a companhia de pobres mortais? É o céu tão pouco estimado que estejam dispostos a arriscar a vida por alguém que não sente nenhum amor pelo precioso Salvador? Unir-se a um descrente é se colocar no terreno de Satanás. Assim, você ofende o Espírito de Deus e perde a proteção dele. Será possível suportar tão terríveis desvantagens ao travar a luta pela vida eterna? Muito forte, né? Pergunte a si mesma: o marido descrente não desviará meus pensamentos de Jesus? Ele ama os prazeres mais do que ama Deus. Não me levará a apreciar as coisas de que também gosta? O caminho para a vida eterna é íngreme e difícil. Não leve sobre si fardos além dos necessários, que acabarão retardando seu progresso. Então aqui já é um conselho para aqueles que ainda não escolheram e que talvez ainda estejam namorando com descrente ou noivos e que ainda tem tempo para pensar nisso. Que tem muitos conselhos aqui que o Espírito de Profecia dá, que Deus manda através do Espírito de Profecia, falando sobre arriscar a vida eterna ao se unir, né, a alguém que não ama o Salvador Jesus. Aqui um pouquinho antes, eu quero deixar bem claro que eu vou até frisar isso novamente, que existe uma alegação de que quando a pessoa está namorando, né, tem uma alegação de que, mas o meu namorado ele é favorável à religião, né? E isso já tá bom, mas não é assim. Deus não pede que seja somente esse favorável à religião, né? Concorda com que ele permite que eu viva a minha fé. Não é assim, porque quem se casa sabe, quem é casado sabe, né? Que depois a convivência dentro de casa ela precisa ser harmoniosa em todos os aspectos, para você não sofrer e nem o outro sofrer e não ficar você morar dentro de um lar com uma pessoa que é desagradável, né? Então, essa não deve ser a desculpa. Tem muito em jogo, irmãs. Principalmente aqui a vida eterna, como o Espírito de Profecia diz. Então, essas perguntas aqui que ela faz, para que todos os que ainda não se casaram possam estar fazendo, é muito bom. E se você já é casada e tem alguma amiga ou algum amigo que está namorando um descrente, use esses textos, converse com essa pessoa, principalmente se for adventista, né? Explique que esse capítulo aqui nem é muito grande, ó. Eu já tô quase terminando a próxima página. Essa página, já vou para a última. Então, assim, existem orientações de Deus para nós. E essas orientações têm que ser seguidas com a racionalidade, com a razão. Quando a gente usa a paixão, né, a gente despreza a vontade de Deus, a gente despreza aquilo que Deus deixou para nós. A gente quer seguir a tendência do nosso coração em lugar de ouvir o conselho da sabedoria infinita. É isso que está bem aqui claro. Lar sem sombras. O coração deseja o amor humano, mas esse amor não é forte, puro ou precioso bastante para suprir o lugar do amor de Jesus.
Unicamente em seu Salvador, a esposa pode encontrar sabedoria, força e graça para enfrentar as preocupações, as responsabilidades e as tristezas da vida. Ela deve fazer de Cristo sua força e guia. Que a mulher se entregue a Cristo antes de se comprometer com algum homem e não assuma qualquer relação que entre em conflito com isso. E esse entregar a Cristo não é apenas fazer a profissão de fé e se batizar nas águas, não. Esse se entregar a Cristo antes de se comprometer com outro homem é você reconhecer que Cristo é o seu Salvador, o seu resgatador do pecado e já procurar viver uma vida diferente, né? Porque quem está em Cristo é nova criatura. Porque se você não se acostumar com essa nova vida e fazer do seu Salvador, né, a sua força, o seu guia, você vai se confundir nesse momento aqui da escolha. Então, e essa frase aqui eu já tinha lido bem antes, há muito tempo atrás, eu acho linda, e depois eu vou fazer uma postagem no Instagram aqui. E eu vou até grifar aqui, que é somente através do nosso Salvador que a esposa encontra sabedoria, força e graça para enfrentar as preocupações, as responsabilidades e as tristezas da vida, e que seja para nós um porto seguro sempre. Qualquer momento nosso de problema e dificuldade no casamento. Os que encontram a verdadeira felicidade precisam da bênção dos céus sobre tudo o que possuem e fazem. É a desobediência a Deus que enche de infelicidade tantos corações e lares. Minha irmã, a menos que você deseje ter um lar sempre em sombras, não se una com alguém que é inimigo de Deus. Ótimo, né? O raciocínio do cristão. O que deve fazer todo cristão quando levado a difícil situação que prova a solidez dos princípios religiosos? Com firmeza digna de imitação, ele deve dizer francamente: sou um cristão consciente. Creio que o 7º dia da semana é o sábado bíblico. Nossa fé e nossos princípios nos levam a direções opostas. Não podemos ser felizes juntos, pois se eu prossigo em adquirir mais perfeito conhecimento da vontade de Deus, me tornarei mais e mais diferente do mundo e mais me assemelharei a Cristo. Se você continua não vendo beleza em Jesus, nenhuma atração pela verdade, amará o mundo que eu não posso amar, ao passo que eu terei prazer nas coisas de Deus que você não consegue apreciar. Olha só, né? As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Sem discernimento espiritual, você será incapaz de ver os direitos que Deus tem sobre mim, ou de avaliar minhas obrigações para com o mestre a quem eu sirvo. Então, você achará que eu te negligencio por causa de meus deveres religiosos. Você não se sentirá feliz. Terá ciúmes da afeição que consagro a Deus, e me sentirei só em minha crença religiosa. Quando seus pontos de vista mudarem, quando seu coração atender às reivindicações de Deus e aprender a amar o meu Salvador, então poderemos reatar nosso relacionamento. Muito maravilhoso, né? Então, aqui, esse deve ser o raciocínio do cristão. É isso que Ellen White nos deixa aqui. Quando levado a essa difícil situação, que vai colocar em prova os seus princípios religiosos, você precisa ser firme e dizer tudo isso francamente, com o coração aberto, mesmo sofrendo. Tá bom? O crente fará então por Cristo um sacrifício que sua consciência aprovará e que mostrará que ele estima a vida eterna demais para correr o risco de perdê-la. Sentirá que é melhor permanecer solteiro do que unir seus interesses por toda a vida a uma pessoa que prefere o mundo a Jesus. Boa noite, Fran. E que o levaria para longe da cruz de Cristo. Então, se você já é casada, né? E isso tudo aqui desse capítulo é para solteiros, para quem ainda não escolheu a Deus e que para aquele que, perdão, esse capítulo é para aquele que ainda não escolheu seu cônjuge ou que está namorando com alguém que não professa a mesma fé, pois está falando dos casamentos proibidos.
Então aqui, tudo isso que eu já li até agora, e que logo nós vamos terminar, serve de conselho para você dar para alguém que você conhece e que ainda não casou, que é solteiro, tá? E eu achei muito lindo todo esse texto aqui, que o Espírito de Profecia diz o que você deve falar para quando você tá namorando com alguém que ama mais ao mundo do que a Jesus e que não vai dar certo, né? De vocês dois continuarem juntos. Casamento bem fundamentado. Só em Cristo é que se pode com segurança entrar para o casamento. Os laços mais íntimos do amor humano devem derivar do amor divino. Só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda, verdadeira e altruísta. Depois de casados, tudo fica muito difícil quando há julgo desigual. Verdade, Fran. Comigo não acontece isso, mas eu conheço muitas e muitas amigas que passam por isso, né? E que não é fácil mesmo. No capítulo 9 vai falar sobre... Não, 9 não, acho que é o 10. No capítulo 10 vai falar sobre como conviver com o jugo desigual. Então, assim, para quem não teve oportunidade de ter esses conselhos antes, né? Aí tem a forma de como conviver, que Deus não deixou a gente sem uma direção, né? Mas é isso que você falou, quem ainda não casou são conselhos valiosos, que precisam vencer a paixão, vencer o amor e ser mais racional. Porque depois, como o Espírito de Profecia já disse, você fica numa corrente difícil de desatar e só com o poder de Cristo, a presença de Cristo, para você vencer todos os dias. Então, se você conhece alguém que é solteiro e que mesmo assim ainda está namorando uma pessoa, ou está noivo ou noiva, ainda há tempo, né, para essa pessoa desistir, né, e agir com razão, com racionalidade. Então vocês apresentem esse capítulo, não precisa nem apresentar a live, pode apresentar o capítulo, Casamentos Proibidos. E o próximo capítulo também vai falar sobre casamentos apressados, que também é uma coisa que Deus proíbe. Os sentimentos são enganosos, e são mesmo. Quando a gente não olha para o futuro, né, e é isso que a gente vê em todas as áreas da nossa vida, erros cometidos agora, que as pessoas pensam que estão fazendo um bem para sua vida agora e para quem vive ao seu redor e não vê que é um mal que no começo vai ser tudo bom, tudo ótimo, e aí depois, ali um pouco mais na frente, já vai trazer tristeza, vai trazer sofrimento, não só para você, mas para quem está próximo. Então, não é somente no casamento, a gente precisa também pensar em todos os aspectos que permeiam a nossa vida. Né? Uma escolha errada pode trazer consequências ruins para muitas e muitas pessoas. E aqui nesse caso, né, o Espírito de Profecia fala para nós que tem até o perigo da perda da vida eterna por causa disso. Então, há muito que se fazer depois que acontece um casamento em julgo desigual, para poder voltar-se a Jesus, né? Eu acredito que deve ser um esforço muito maior para que o crente continue firme nos caminhos de Deus, né? Agora vamos pro finalzinho. Então aqui o que foi falado é que é isso, né? É que o amor que deve ser compartilhado entre o esposo e a esposa, ele deve ser um amor derivado do amor divino. Então, quando os dois não estão vivendo o mesmo amor, e onde Cristo não está reinando no coração de um, vai fazer falta, vai ficar incompleto, né? Não vai viver, não vai haver esse amor verdadeiro, é um amor de abnegação, de servidão, que é o amor que vem de Cristo. Conversão depois de casar. A pessoa que entrou na relação matrimonial quando ainda não convertida, se coloca pela conversão sob uma obrigação maior de ser fiel à pessoa com quem está casada, por mais que sejam diferentes com respeito à fé religiosa. Entretanto, as exigências de Deus devem ser postas acima de toda a relação terrena, mesmo que venham provas e perseguições. Com espírito de amor e mansidão, essa fidelidade pode ter influência para ganhar o descrente. Então é isso, né? Se para você
não houve essa preparação, não houve esse aconselhamento antes, e você entrou em um casamento em julgo desigual, ainda há esperança, porque Deus é o Deus do impossível, né? Então, você tem uma grande parte na conversão do seu cônjuge, com amor, espírito de mansidão, e essa fidelidade que você pode demonstrar primeiro a Deus e depois ao seu cônjuge, pode ter uma influência muito grande para ganhar o seu cônjuge para Deus, tá bom? Então a gente termina aqui esse capítulo, Casamentos Proibidos, deixando bem claro, tá? Não é uma coisa que eu estou falando, está escrito aqui. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. Então, se você ainda não se casou, pegue esses conselhos e faça a vontade de Deus na sua vida, certo? Depois eu vou providenciar a postagem com os temas aqui, os parágrafos, os textos que eu achei importantes, e vou deixar lá no feed. A live também vai ficar salva no Instagram, e depois eu vou tentar colocar ela no YouTube para ficar mais fácil de assistir. Quem tem TV quer assistir, ou às vezes você quer usar o YouTube, usar o Instagram sem estar assistindo o vídeo, né? Porque eu fico meio incomodada em assistir uma live completa. Às vezes acontece alguma coisa no meu celular que apaga tudo, e aí eu tenho que voltar a live lá do começo. Então é isso. Vamos orar para finalizar? Muito obrigada. Eu quero agradecer em primeiro lugar vocês que estão aqui e que assistiram comigo a live, compartilharam, né, dessa palavra, desses ensinamentos, e que Deus toque o coração de vocês que são solteiras ainda, solteiros também, se tiver algum menino que estiver assistindo, algum homem, ou que for assistir depois no final. Que Deus abençoe a vida de vocês, os casamentos de vocês que são casadas, e que vocês que são solteiras orem bastante, para que você consiga chegar a viver a vontade de Deus em todas as suas escolhas na sua vida. Não tem problema não, Fran, vai ficar salva, viu, a live? Eu espero que você assista depois. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais um momento com essa palavra tão preciosa que o Senhor nos deixou através do Espírito de profecia. Senhor Deus, que essas palavras possam tocar o coração daqueles que ainda precisam fazer uma escolha em suas vidas, para que eles venham a observar a Tua vontade como um mandamento de que o Senhor não aprova casamentos que são em julgo desigual. Que possa haver uma escolha racional por essas pessoas que ainda não se decidiram, e que no futuro próximo, essas pessoas que optarão por essa escolha racional venham a sentir-se gratas por essa bênção Tua. Senhor, fica conosco esta semana que está começando, tenha misericórdia de nossas vidas, cuide de cada um de nós que estamos aqui reunidos, de nossas famílias, e principalmente pedimos pelo nosso país, que o Senhor seja o comandante geral de tudo o que está acontecendo, não nos deixe a sós e não deixe que percamos a esperança em Ti. Perdoa os nossos pecados, fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, boa semana para vocês. Talvez no meio da semana eu entre para fazer outra live. Vou me programar aqui. O próximo capítulo é o capítulo 8, Casamentos Apressados. Também é para solteiros, mas você que já está casada também tem a obrigação de assistir para poder aconselhar os jovens da igreja, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.